Que um relatório dos Estados Unidos acusa a China de operar uma rede de instalações especiais na América Latina. O Eliseu Caetano vai trazer os detalhes, até porque o Brasil, Eliseu, foi citado nesse documento, né? Boa tarde, bem-vindo. Exatamente, Márcia. Foi citado e consta lá nesse documento pelo menos 2 bases chinesas operando aí no Brasil. Muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha aí em tempo real as principais notícias do Brasil e do mundo. A gente vem chegando ao vivo, direto dos Estados Unidos, atualizando aí junto com o Luca Bassani o noticiário internacional. Bom, esse relatório, Márcia, de uma comissão do Congresso daqui dos Estados Unidos foi divulgado ontem e acusa a China de operar uma rede de instalações espaciais na América Latina com potencial para uso militar, viu? 2 dessas instalações, como eu disse, ficam aí no Brasil, segundo o documento. Uma na Bahia, outra na Paraíba. O documento afirma que os deputados americanos, mostram uma, abre aspas, especial preocupação com a participação chinesa em uma estação na Bahia, feita com uma empresa de satélites. E também demonstram preocupação com uma potencial perda de hegemonia militar na região, considerada, como a gente tem acompanhado na política America First, de influência, esfera de influência dos Estados Unidos. E daí essa comissão foi criada lá atrás, Márcia, em 2023. Reúne deputados tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano e tem ali como objetivo desenvolver estratégias para competir economicamente e também militarmente com a China. E aí, agora eles estão num biênio sob maioria republicana. E essa comissão, portanto, acaba nesse documento também, de acordo com as pessoas que leram, deixando mais clara a visão do presidente Donald Trump de tratar a América Latina como quintal dos Estados Unidos. E essa movimentação tem ficado muito clara ao longo desse primeiro ano de Donald Trump de volta à Casa Branca, com todas essas movimentações dele na Argentina, na Venezuela, hoje no Equador, né? Então, nesse texto, a comissão defende que a China está desenvolvendo laços de cooperação científica e também estratégica na área espacial com diversos países da região, ao mesmo tempo em que cria uma base militar. Ou seja, um problema duplo, segundo esse relatório, para os Estados Unidos, porque Pequim estaria utilizando a infraestrutura espacial na América Latina, mas para fins militares, né? Para fortalecer, o documento usa esse termo, Márcia, futuras capacidades de combate do Exército Popular da Libertação. Ainda segundo o documento, esses locais na América Latina são parte de extensa rede de defesa espacial da República da China, que fornece, olha isso, segundo o documento, vigilância global quase contínua, apoia operações contraespaciais e permite o sistema de orientação terminal necessário para armamentos avançados. E aí, essas 2 bases, que bases são essas, né? A gente foi procurar para tentar entender. Bom, elas ficam, uma a base terrestre de Tucano, na Bahia, e o outro é um laboratório radioastronomia que fica localizado na Serra do Urubu, na Paraíba. A estação do Tucano, a da Bahia, por exemplo, foi estabelecida por meio de um acordo criado lá atrás, assinado em 2020, ainda durante o governo Bolsonaro, entre uma startup brasileira e uma empresa chinesa, lá de Beijing. E aí tem essa outra, que é a de radiotelescópio, que faz parte de um projeto, Márcia, multinacional, que inclusive inclui outros países, como, por exemplo, França e Reino Unido. Resumindo, estamos entrando no olho do furacão, viu? Porque se esse documento chega na Casa Branca, se esse documento chega nas mãos de Donald Trump, e conhecendo bem a maneira de Donald Trump de lidar com o mundo de maneira imprevisível, porque é assim que ele é mesmo, ai, Márcia. Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. Vamos chamar os nossos analistas do dia, então, o Mano Ferreira e o Fernando Capês. Capês, você acredita que os Estados Unidos podem intervir de alguma forma, já que o principal alvo ali dos embates é a China, né? Sempre foi declaradamente o inimigo maior dos Estados Unidos. Como é que você enxerga o nome do Brasil aí no meio disso tudo? Intervenção militar, não, isso está completamente fora de propósito. Mas sanções econômicas, sanções severas, sim. É bem possível que ocorram caso os Estados Unidos se sintam
ameaçados por uma inclinação do Brasil em direção ao seu maior inimigo geopolítico, que é a China. A Rússia não é a principal adversária dos Estados Unidos, é a China. O ataque dos Estados Unidos contra o Irã tem várias motivações. Alteração do regime, estabilidade no Oriente Médio, mas também, com o mesmo grau de importância, prejudicar os interesses da China, que é a maior compradora do petróleo iraniano. A China depende fundamentalmente dos barris de petróleo produzidos pelo Irã, que tem a terceira maior reserva do mundo, para manter a sua economia ativa. Tanto que a China já esperava um ataque americano ao Irã, ou um tipo de boicote com relação ao seu abastecimento de óleo, que ela vem aumentando a sua compra, o seu estoque. Ela costumava comprar 14 a 16 milhões de barris por ano. Em 2024 e 2025, adquiriu em cada ano mais de 50 milhões de barris. Ela sabe que os Estados Unidos estão colocando-a na mira. E como a doutrina Monroe, atualizada agora, que vem do século XIX, agora atualizada para o século XXI, a América para os americanos do norte. É claro que o Brasil vai ter que ficar muito atento para manter-se equilibrado nos seus interesses econômicos, sem nenhuma inclinação geopolítica em relação a esse país, porque consequências, se não militares, mas certamente econômicas, podem vir. Mano Ferreira, eu acho que esse encontro de Lula e de Trump, que estava meio que marcado, não estava para daqui a 15 dias, não sei se vai acontecer, não. Pois é, Márcia, há muita incerteza a respeito da agenda, especialmente das prioridades de política externa do presidente Trump nesse momento, né? Não sabemos se ele vai encontrar espaço na agenda para encontrar o presidente Lula nesse contexto. Mas a gente precisa, nessa situação, sempre pensar em qual é o interesse brasileiro. E o interesse brasileiro precisa estar acima do interesse de um governo ou de outro. Nesse caso, nós precisamos manter uma situação de equilíbrio na relação com China e com os Estados Unidos, porque ambos são parceiros comerciais muito importantes para o nosso país e para o interesse nacional. E aí, no cenário geopolítico, vale lembrar, nós já participamos de um bloco econômico junto da China, o que nos dá uma proximidade com os chineses, às vezes incômoda, por meio dos BRICS. Agora, a pergunta é, será que vale a pena ter instalações militares de chineses aqui? Precisamos apurar essa história, porque, na minha perspectiva, o nosso interesse não é comprar nem um lado nem outro, e sim manter um equilíbrio e ter relações com todo mundo.